Esse tipo de pergunta, né, de colocação, é até estranha colocar para mim, porque eu realmente não acredito em nada disso. Então, quando você diz, né, o terapeuta, que você participou de uma formação e que nessa formação dizia que terapeutas de qualidade não comem carne, não ingerem álcool, o que mais? Peraí, deixa eu ver aqui. Não usam maquiagem, não usam bijuterias, nem roupas de cores quentes, né? Então, assim, você já vê por mim que isso não é válido, né? O que você tem que ver é o seguinte: existe, obviamente, que grupos terapêuticos, mas normalmente muito voltados para questões espirituais, desenvolvimento espiritual, que se colocam nessa questão. O que eu também já falei para vocês algumas vezes que eu não aconselho, né? Eu não indico, porque muito do que a gente tem visto, na verdade, não corresponde à realidade. A gente percebe que é uma repetição, como se houvesse uma santidade, né? Quando você não é, por exemplo, quando você não vai num comum social, tá? O que não é uma grande realidade, como eu tenho dito. Na verdade, existe uma diferença entre você participar de um grupo de desenvolvimento espiritual sério, real, tá? E existem essas pessoas, como eu falo, de colchas de retalhos, e que pegam um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, outro pedacinho acolá, juntam tudo, fica uma colcha muito mal feita, por sinal, com regras que, se você questioná-la profundamente, nem ela sabe dizer para você o motivo real daquilo, certo? Muitas pessoas, por exemplo, trazem ensinamentos indianos. Então, porque não se come carne? Porque a Índia não come carne, né? Mas é um lugar ali específico. Se você pegar, por exemplo, espiritualidades, desenvolvimentos espirituais asiáticos, europeus, americanos, sei lá, incas, Egito, você vai ver que isso tudo existia. Inclusive, se você pegar os sacerdotes e as sacerdotisas, de modo geral, do Antigo Egito, eles eram extremamente produzidos, muito produzidos. Inclusive, era uma maneira de agradar as divindades, certo? O uso de maquiagem, de tatuagens, de roupas multiplamente coloridas, certo? Se nós pegarmos o povo inca, o povo celta, né, que são povos bem mais antigos, né, de cunho, tanto se a gente falar da saúde, como se a gente falar de linhas espirituais, vocês verão que eram pessoas extremamente produzidas e que a produção sempre foi tida como, a produção pessoal, física, né, como uma maneira de agradar às divindades, a Deus, né, seja o que for. Alguém falou sobre Jesus, né, que Jesus tinha uma vida muito simplória. Ele tinha até por conta do processo migratório que ele fazia o tempo todo. Então não dá para você viver numa época como a de Jesus, numa região como ele viveu, com muitos bens para serem levados, né? Não justificaria. Diferente dos ciganos, né, que até a gente fala muito essa questão migratória também, mas os ciganos, eles eram já um povo estruturado, lembrando que Jesus vinha estruturando a sua questão política, né? A religiosidade de Jesus vai acontecer séculos depois, na verdade, certo? Ele vai implantar uma nova forma social de se viver que ia contra a política da época, né? A gente acabou ficando muito com a parte espiritual, religiosa de Jesus, mas ele foi muito além disso, extremamente além disso. Então era uma outra maneira, era um despojamento, tá? Inclusive da questão das diferenças sociais.
Jesus veio falar de igualdade social. Jesus veio colocar as pessoas em situação de igualdade política e social, tá? Então, nessas caravanas, né, que ele fazia, não eram nem caravanas, né, mas essas migrações com seus apóstolos e os seguidores, acabava sendo um pouco mais pobre, porque havia a solicitação sempre de que os bens fossem entregues para a obra, certo? Então Jesus dizia, nós não precisamos da riqueza. Então eu não precisaria usar colares de ouros, grandes maquiagens, grandes roupas coloridas, né, os tingimentos que eram caros na época, porque a finalidade era outra, era o despojamento espiritual que era travestido ali nas vestimentas. Embora em alguns documentos arqueológicos tenham se encontrado, sim, muitas cores e muitas riquezas na vestimenta dos apóstolos e dos seguidores, tá? Então a gente também tem que estudar um pouco mais antes de reproduzir algo que somente os outros estão nos passando. Agora, terapeuta como profissão, tá? Óbvio que você pode ser quem você é, agir do jeito que você age, né? Você pode tomar aí, olha quem veio nos visitar, vem aqui, olha aqui meu bebê, olá, você quer participar da aula da mamãe? Fala oi pessoal, tá aqui, até perdi onde eu estava, mas voltando aqui, né, deixa eu tentar retomar. Você pode, como terapeuta, sim, lembrei, tomar a sua cervejinha no final de semana, você pode, numa festa, dançar, né, até o sol nascer, sim, você pode ter a linha alimentícia que mais te agradar, com carne, sem carne, com leite, sem leite, você pode meditar ou não, você pode pertencer a grupos de desenvolvimentos ou não, tá? Isso faz parte da sua profissão, assim como advogado, engenheiro, um coletor de lixo, um professor, não há problema nenhum, tá? A única coisa que a gente recomenda terapeuticamente falando é quando você vai atender um cliente presencialmente, que você vai usar as suas mãos, como no caso de reiki, massagens, que você não utilize, né, joias, bijuterias, para não enroscar, para não arranhar, para não machucar. E é só isso. Mas você pode sim, como mulher terapeuta, ser belíssima, né, utilizar aí maquiagem, cabelos, penteados, joias, o que você quiser. O que importa é a sua competência. Então, não caia em situações banais, certo? Então, grupos espiritualistas também não tem porquê, né? Se a espiritualidade é a libertação, eu não sei por que você ficar preso a regras que não pertencem a você. A não ser em casos muito específicos, por exemplo, eu participo de alguns grupos que quando nós temos os encontros presenciais, que são, digamos assim, ritualísticos, não é nem ritualísticos, né? Tem os ritualísticos, tem os terapêuticos, mas pedem que nós tenhamos, assim, uma alimentação leve, que nós não tenhamos ingerido bebida alcoólica por 24 horas, certo? Mas porque nós vamos fazer alguns trabalhos que eu digo assim, alguns aprendizados específicos, que é melhor, é aconselhável que você não tenha nada que possa alterar a sua consciência naquele momento, ou te trazer algum desprazer físico, né? Como uma ressaca, ou eu vou lá encontrar o meu grupo no período da tarde, mas antes eu vou comer uma feijoada, ou eu vou numa churrascaria, e aí eu posso ficar com o meu estômago, meu intestino cheio, né? E isso me dar ali
sono, um certo cansaço, então pode comprometer a qualidade da minha participação ali. Mas é só por isso. Nos outros dias, tranquilamente, a gente pode ser gente do jeito que a gente quer, certo? Então, evitem essas falas, tá? Muito rasas. Questione, né, aí o seu professor, o seu terapeuta, o seu mentor, por que que eu não posso? Baseado em quê? Qual é a documentação, né, a bibliografia ou a fonte de dados que realmente me comprovem o motivo pelo qual eu não devo, tá? Se não tiver, não faça, porque aí tá numa questão muito rasa, tá bom? Então, procurem sempre trabalhar mais as questões inteligentes e menos as pungentes, né? Que todo mundo hoje cria, né, de qualquer maneira para parecer que o seu método ou a sua terapia é melhor, é mais elevada do que a de outras pessoas, porque não é bem isso mesmo.